Glória a Deus. Aquele que encontrou, diga amém. Glória a Jesus. Vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez voltar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Amém? Somente este versículo convida a igreja a sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos amados, esse livro de Ruth, ele é um livro que muitos irmãos conhecem. É uma história triste, mas é uma história de um final feliz, né? Então, graças a Deus que a vida ela não é só problema, luta, aflição. Geralmente a gente atravessa momentos difíceis em todas as áreas da vida da gente. Às vezes algum problema financeiro, às vezes algum problema na saúde, problema na família, enfim, sempre vem alguma luta para a gente, né? Só que Deus, irmão, Ele sempre tem algo para fazer na nossa vida, que a gente não pode desistir, desanimar, desacreditar do poder de Deus. A Noemi, ela morava em Belém, ela tinha um esposo, ela tinha 2 filhos, então eles estavam ali em Belém já há muitos anos. Só que aconteceu o que, irmão? Aconteceu um problema, que houve uma fome naqueles dias na terra, e a cidade de Belém, ela foi atingida pela fome, né? Então, naquela época era muito comum haver momentos de fome, como os irmãos já devem ter observado na Bíblia. Quem lembra daqueles 7 anos de fome no Egito? Quem lembra, diga amém, Jesus. Está lá no livro de Gênesis, né? Aliás, no livro de Gênesis nós temos 2 momentos de fome. Um está em Gênesis capítulo 12, que houve fome na terra, Abraão desceu para o Egito. E no capítulo 20 de Gênesis também houve fome na terra, e Abraão desceu para Gerar, terra dos filisteus. Então, volta e meia, a gente que lê o Antigo Testamento, a gente se depara com essa situação de fome, né? Situação difícil. Então, até porque, irmãos, hoje nós temos uma capacidade muito maior de armazenar alimentos. Tu vê que a gente, eu não sei quanto tempo dura aquele leite de caixinha. Os irmãos lembram quanto? 6 meses? 4 meses. Então, tu imagine a facilidade hoje. Você compra 1 litro de leite em caixinha e você tem 4 meses para ficar com ele guardado. Durante 4 meses ele não azeda, não estraga. Você pode decidir a hora que você quer usar ou não usar ele, né? Então, por exemplo, às vezes nós estamos comendo uma fruta que ela foi colhida na estação passada. Mas graças às câmaras frias, que hoje as empresas investem muito em câmara fria, então tem o poder do quê? De estocar. Estocam fruta, estocam arroz, feijão, trigo, né? Tudo quanto é tipo de comida. Graças ao avanço da tecnologia, existe o poder de armazenar. E às vezes, aquele ano que a safra não produz muito ou não produz nada, existe geralmente sempre armazenado alguma coisa para comercializar, de maneira que, dificilmente a gente passa fome, dificilmente você vai chegar no mercado e vai dizer assim, não tenho o que comprar. Tenho que comprar, por quê? Porque hoje, devido também a muitos conservantes que foram descobertos, inventados, poder de conservação do alimento, né? Então isso acaba favorecendo a armazenar e substituir o alimento numa época da falta, em que a terra não produz por causa da seca, por causa da inundação, o granizo que às vezes destrói toda a plantação. Mas naquela época, irmão, a forma de armazenar alimento era muito difícil, era muito, digamos assim, precária. De maneira que quando um ano
não produzia nada na terra, a fome era inevitável. Então, quando aquele ano não produzia, geralmente a fome vinha. E foi o que aconteceu aqui em Belém. Veio a fome e a nossa irmã Noemi, com a sua família, eles tomaram uma decisão. Mas o que a gente nota é que foi uma decisão deles, não de Deus. Eles decidiram por si próprios a sair de Belém e ir para a terra de Moabe, porque se ouvia dizer que em Moabe havia abundância de pão, fartura. Então, Noemi com a família entenderam que fazer uma mudança ali de Belém e ir para Moabe, digamos, era uma coisa temporária. Quem sabe na cabeça dela, em um tempo mais para frente, futuramente eles retornariam para Belém. A gente faz os planos, agora quem estabelece os planos é Deus, né? A nós cabe fazer os planos, né? Muita coisa que a gente planeja, irmão, às vezes não dá certo. Muita coisa que às vezes a gente planeja, às vezes não dá tempo de executar. Por exemplo, às vezes a morte surpreende, uma tragédia, uma calamidade pode impedir um projeto que a gente sonhou de estabelecer e a gente não consiga realizar. Foi o que aconteceu com a família de Noemi. Saíram de Belém, foram para as terras de Moabe, se estabeleceram lá e passaram a viver ali. Mas passado um tempo, irmãos, morreu o marido. Mas ela tinha 2 filhos. Os filhos casaram e agora estavam casados. Passado 10 anos, Noemi não tinha mais marido, Noemi não tinha mais nenhum dos filhos, porque os 3 haviam morrido. Então, note que perder 3 pessoas importantes da família, como é marido e filhos, em 10 anos, é uma tragédia. Sim ou não, meus irmãos? É uma tragédia, e uma tragédia grande. Então, tipo, uma pessoa sepultar 3 pessoas da família em 10 anos, vamos dividir aí, a cada 3 anos vai um para a sepultura, meu Deus, é muita luta, é muita tristeza, né? E a Noemi, ela passou por essa situação. Em 10 anos, ela enterrou o marido e ela enterrou 2 filhos. E aí ela concluiu, irmãos, que não havia mais motivo, razão, para ela continuar em Moabe. Então, a única coisa que mantinha ela em Moabe era o filho e o marido. Então, ela estava ali com os filhos, com o marido, então ela tinha, digamos assim, um motivo, uma motivação para estar ali. Quando ela perde o marido e os filhos, ela não vê mais razão para permanecer naquele lugar. Então, às vezes, é muito comum acontecer essas mudanças, né? Igual muita gente vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, vai para a França, para a Espanha, buscando uma vida melhor. Alguns são bem-sucedidos, outros voltam pior do que foram, né? Mas é assim, irmãos, as pessoas, eles arriscam, tentam e têm a possibilidade de dar certo e têm a possibilidade de dar errado. Quando dá errado é ruim, quando dá certo é bom. Mas quando Deus tem um propósito com a gente em um lugar e a gente sai fora daquele propósito, a gente sofre também. Então, por isso é bom que a gente sempre procurar andar na direção de Deus. A Bíblia fala em Provérbios 16, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Então, quem diria para Noemi que a saída dela de Belém para a terra de Moabe seria só para sofrer e enterrar mortos? Se ela soubesse que ela ia passar por toda aquela situação, ela não tinha ido. Mas como a gente não conhece o amanhã, a gente às vezes vai. E foi o que aconteceu com ela. Ela não conhecia o amanhã, ela não imaginava o que ia passar naquela terra, ela foi. Mas sofreu, chorou, enterrou os seus mortos, se viu numa situação difícil. E para ela a única alternativa era o quê? Voltar. Só que voltar, irmãos, é uma das coisas mais difíceis que tem na vida da gente. Quando você volta por cima, é uma coisa. O pessoal diz, poxa, olha só, ganhou dinheiro,
Olha o carro, olha a casona que comprou, olha que beleza, os filhos casados, neto, bisneto, tataraneto, que beleza. Voltar por cima é fácil, mas voltar por baixo, né? Numa situação de maior pobreza do que quando saiu, numa situação de dor maior do que aquela que quando ela saiu, voltar na situação de Noemi é difícil. Por quê? Porque todo mundo vai perguntar: o que aconteceu? Morreu o marido? Morreu os filhos? Ah, é? Não teve neto? Mas olha, será que não foi a mão de Deus? Sempre vem aquelas pessoas, né, que acusam. A própria Noemi, ela mesma se condena. Veja, ela diz: a mão do Todo-Poderoso me encheu de angústia. Quer dizer, ela atribui a Deus o sofrimento dela. E pelo que eu leio aqui na Bíblia, tem nada a ver com Deus. Deus não matou o marido dela, Deus não matou os filhos dela. A morte veio simplesmente por vir. Mas ela entende que aquilo é uma punição de Deus. Ela mesma se condena. Tipo, na mente dela está: a gente não deveria ter saído de lá. A gente não deveria ter vindo para cá. Olha aí, eu vim para cá, perdi marido, perdi filhos, agora ó, não tenho mais ninguém por mim. Tanto que ela diz: eu parti cheia. Mas se estava tão cheia assim, por que partiu? Compreende que há uma contradição? Cheia eu parti. Mas ela não estava passando fome, não estava na luta, não estava na tribulação. Como é que ela partiu cheia? Não partiu cheia, ela partiu já em dificuldade. Só que chegando lá, as dificuldades aumentaram, né? E não é culpa de Deus. Foi uma situação que aconteceu. Mas agora, para ela, a melhor opção é voltar. Só que nessa hora de voltar, o diabo, ele diz... É igual a pessoa que se desvia da igreja, do Senhor. A pessoa quer voltar para Jesus, o diabo começa: mas o pessoal vai falar. O pessoal vai criticar. Mas você está voltando numa situação pior do que quando saiu. Aí o diabo ele começa a mostrar uma série de coisas ruins que está na vida da gente, e se a gente não tiver visão de Deus, a gente começa a concordar com o diabo. E a gente dá razão para o diabo, diz: sabe o que é verdade, Satanás? Eu estou assim, estou assado, estou desse jeito, eu não vou voltar porque o pessoal vai falar, vai criticar, vão debochar, vão rir, vão fazer escárnio. Irmão, nada disso. Às vezes, irmãos, tem muitas pessoas orando pela gente. Muitas pessoas esperando a volta da gente. Muitas pessoas querendo que a gente se erga novamente na presença de Deus, mas o diabo ele vem e dá sugestão. Não volta, não reconcilia, não aparece por lá, porque o pessoal vai falar. O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos, para repreender essa obra do diabo, né? Se a melhor opção é voltar, voltemos, né? Não há problema em voltar. Então, a Noemi, ela voltou. Voltou, apenas uma das noras quis segui-la, foi Ruth. A órfã, ela decidiu ficar. E ninguém é obrigado a seguir ninguém por força ou por violência. É uma atitude voluntária. Então, a órfã, ela beijou a Noemi, se despediu e foi embora. E a Ruth, ela tomou uma decisão. Ela disse: olha, aonde tu for eu irei, aonde tu passares a noite eu passarei, o teu povo vai passar a ser o meu povo e o teu Deus vai ser o meu Deus também. Então a Ruth, ela já veio com o propósito de servir a Deus. Nesses 10 anos, com certeza, né, irmão? A Noemi deve ter falado muita coisa boa de Deus, né? Imagine quanta coisa boa a Noemi deve ter falado de Deus. E eu vou dizer uma coisa ainda mais: mesmo estando nas terras de Moabe, onde predominava a idolatria, o culto à imagem de pau, de barro, Noemi não deve ter se curvado aos deuses de pau e de barro. Porque a Ruth lá em Moabe, antes de viajarem, ela já disse: eu estou indo para que o povo seu seja o meu povo e para que o teu Deus seja o meu Deus também. Ela deve ter visto a resistência da sogra,
né? A perseverança da sogra, o temor da sogra, a inspiração que a sogra tinha em servir a Deus, digamos assim, o vigor espiritual que a sogra tinha, suportando o luto do marido, o luto dos filhos e continuando fiel a Deus. Então ela diz: olha, eu voltarei contigo para a tua terra e eu já fiz a minha escolha, eu quero servir o teu Deus. Então, meus irmãos, se a gente olhasse à luz da palavra, não foi tão ruim a ida dela para lá. Mas pastor, morreu o filho e o marido, os filhos e o marido. Só que assim, irmão, se estavam servindo a Deus, é aquilo que Jesus Cristo falou: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, os que estão em Deus, eles não morrem, eles dormem, né? Então, Noemi, ela perdeu o marido e os filhos temporariamente, porque eles foram para a presença de Deus. Mas ela trouxe de lá uma alma valiosa, uma alma preciosa. E, irmãos, foi tão grande a obra que Deus fez, que essa Ruth, ela veio para Belém, ela casou com um homem chamado Boaz, que era da descendência de Davi. Na verdade, o Boaz, ele foi pai de um homem chamado Obed. Obed foi pai de um homem chamado Jessé, e Jessé foi o pai de um homem chamado Davi. Então, veja só, a Ruth, ela veio, era uma moabita, ela não pertencia ao povo de Deus, biblicamente ela estava condenada, mas a decisão dela vir para Belém, para estar ao lado da sogra, e permanecer fiel ao lado da sogra, fez com que ela contraísse casamento com Boaz, e Boaz teve um filho com Ruth, que se chamou Obed. Obed é o vô de Davi. Aí Obed é o vô de Davi, e depois gerou o Jessé, que é o pai de Davi. E resumindo, irmão, Ruth entrou para a família de Jesus. Se você abrir lá Mateus capítulo 1, tem a genealogia, né? A gente vai encontrar ali 3 mulheres que não eram judias. Uma é Tamar, né, que lá nos dias de Judá ela entrou para a família de Jesus também. Nós vamos encontrar a Raabe, que era lá da cidade de Jericó, uma mulher que teve assim um passado difícil também, mas quando chegou a hora, a oportunidade de salvação, ela abraçou a salvação. Ela entrou para a família de Jesus. E nós temos Ruth, que também não era israelita, mas também se encontra na família de Jesus. Se você olhar a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, você vai encontrar Tamar, vai encontrar Ruth e vai encontrar Raabe. Veja como Deus trabalha, irmãos. Às vezes aquilo que a gente acha que é perca, é ganho. Às vezes aquilo que a gente atribui como sendo uma derrota, é vitória. Então é por isso que Paulo disse, né? Em tudo devemos dar o quê? Graças. Em tudo a gente tem que agradecer. Sabe, havia um rei, e esse rei, ele era um cara muito mal-humorado. E lá no palácio do rei tinha uma pessoa que acreditava muito em Deus, e ele tinha costume de dizer que quando acontecia uma coisa ruim, ele dizia sempre assim, ó: tudo que acontece é para melhor da gente. E o rei escutava aquilo, ele não gostava muito. Aí quando foi um dia, o rei foi caçar, irmãos, e uma onça atacou o rei, e ele conseguiu escapar, mas a onça acabou destruindo um dedo do rei, ele ficou sem um dedo. E aí ele chegou no palácio, o homem viu o rei sem o dedo, e o homem disse: tudo é para o nosso bem. O rei disse: rapaz, sabe uma coisa, eu vou te prender e vou mandar te executar. Você vai morrer por causa dessa palavra. Onde se viu eu perder o meu dedo para o meu bem? Mandou prender o homem e saiu para uma viagem. E nessa viagem do rei, irmãos, ele com os homens que estavam, foram atacados por indígenas selvagens e prenderam. E eles eram canibais.
Então pegaram o rei para comê-lo, literalmente comê-lo, porque ele era canibal. Mas quando pegaram o rei para fazer o procedimento ali de cozinhar ele para comer, porque eram canibais, notaram que faltava um dedo. E na crença deles, não podia devorar ninguém que tivesse faltando um membro do corpo. Então liberaram o rei, e por causa da falta de um dedo, o rei teve a sua vida poupada. Então quer dizer, quando ele perdeu o dedo, parecia uma tragédia. Mas agora ele não morre exatamente por causa do dedo que lhe faltava. Então muitas das vezes a gente reclama de um pneu que fura, né, de um carro que de repente pifa momentaneamente, nunca negou fogo, agora o motor não gira. Às vezes a gente reclama de um atraso, reclamamos de alguém que marcou encontro e não apareceu, de alguém que prometeu dar alguma coisa e não deu, de alguém que prometeu nos lembrar em um momento lá na vida e não lembrou. É igual aquele homem que era o copeiro do rei. José interpretou o sonho. O copeiro disse: olha, se esse sonho aí que você interpretou se cumprir, como você falou, eu vou falar de ti para o rei. E José disse: ok, chegando lá, fala do rei sobre a minha vida. Só que o copeiro saiu da cadeia e não falou nada sobre José. José continuou preso por mais 2 anos. José deve ter pensado assim: poxa, tanto que eu pedi para ele, fala de mim para o rei, diga alguma coisa sobre a minha pessoa para o rei, para Faraó, mas o copeiro não falou nada. Mas até esse momento do copeiro não falar nada, essa falha do copeiro, já era um projeto de Deus. Porque 2 anos se passaram, o copeiro não falou nada, Faraó teve o sonho. Faraó não conseguia interpretar o sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó, das vacas gordas e das vacas magras e das espigas de milhos. E aí, como ninguém conseguia interpretar, o copeiro disse: olha, hoje eu me lembro dos meus pecados. Há 2 anos atrás, estando eu na prisão com o padeiro teve um sonho, eu também tive um sonho. Lá na cadeia tem um homem chamado José. Ele disse que o sonho do padeiro era que dentro de 3 dias ele seria enforcado, e ele disse que o meu sonho era que dentro de 3 dias eu voltaria a servir o copo de Faraó, e se cumpriu como ele disse. Aí Faraó disse: mande chamá-lo. Então até o esquecimento do copeiro era o quê? Permissão de Deus. A falta de reconhecimento lá de Mardoqueu salvou a vida do rei. Não deram nada, não falaram nada, não agradeceram. Mas no tempo de Deus, o rei perdeu o sono, chamou lá o escrivão, mandou ler o livro das crônicas, e naquela noite leu-se no livro que Mardoqueu, o judeu, havia avisado o rei sobre uma conspiração para matá-lo, e graças à denúncia de Mardoqueu, o rei foi preservado com vida. E o rei disse: o que é que deu-se a esse homem chamado Mardoqueu? E o escrivão disse: não deram nada, pois agora vamos honrá-lo. Era o tempo de Deus, irmãos. Então tudo aquilo que às vezes parece, às vezes até ser contra nós, às vezes é a nosso favor, irmãos. Então a gente tem que ter muito cuidado assim de se precipitar, julgar, e Deus não gosta de mim, Deus me abandonou, né? Eu estou lá com a minha filha lá, desculpa ser repetitivo, meu genro sofreu um acidente, ele está mais, digamos assim, aceitando, a minha filha não aceita, chora. Eu estava há pouco conversando com ela, aconselhando, e chora e não aceita, e a gente tenta colocar na cabeça: mas filha, tem que confiar em Deus, tem que saber que Deus está no comando, que Deus é quem dirige a vida da gente, e hoje você não entende, hoje parece ser uma coisa que é a pior do mundo, mas lá na frente pode haver um propósito. Então a gente não sabe, meus irmãos, né? Então a gente não sabe, a gente tem que entender que Deus trabalha, não é que Deus mata ou Deus prejudica alguém, mas é que às vezes Deus pega aquela coisa ruim e transforma em coisas boas na vida da gente. Eu vou dar um exemplo aqui de Simão e Levi. Irmão, Levi era filho de Jacó. Irmão, sabe o que o cara valia? Não valia nada. Pensa um homem violento. Pensa um homem hipócrita.
né? Levi, irmão, ele destruiu a vida do príncipe de Siquém e os siquemitas. E aí o que é que Deus fez? Deus pegou esse homem, Levi, que era violento, sanguinário, e Deus fez da tribo de Levi o quê? A tribo onde nasce o sacerdote, a tribo onde nascem os levitas, a tribo onde os escolhidos foram para o serviço do Senhor. Então quer dizer, Deus pegou aquela maldição de Levi e transformou em bênção. Sabe, eu conheci um presbítero que quando ele orava, ele dizia, pela comida, ele dizia, Deus, se houver veneno, transforma em açúcar. É engraçado e a gente ria com a oração dele, mas o nosso Deus, ele tem essa capacidade, irmão, de pegar o amargo e transformar em doce, em pegar aquela coisa que dói, que machuca, e transformar em coisas boas na vida da gente. Irmãos, vamos confiar em Deus. Olha o exemplo de Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha o exemplo do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora você vê um monte de gente, irmão, se arrebentando para cá, se destruindo para lá, e você acreditar que você vai ficar de pé, é muita fé. Mas Deus honra aqueles que nele creem. Amém, meus irmãos? Então Noemi, ela disse, cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez voltar, né? Parti cheia, voltei vazia, mas voltei. E aí o pessoal, ô Noemi, ela disse, opa, não me chame de Noemi. Lembra que ela mudou o nome dela? Quem lembra que nome que ela... Mara. Mara quer dizer amarga, né? Noemi quer dizer agradável. Mara quer dizer amarga. Daí o pessoal, irmã Noemi, não me chama mais de Noemi. Eu sou Mara, porque grande amargura me tem dado Deus. Só que Deus mudou o coração de Noemi, e lá na frente ela viu a bênção de Deus. E ela teve no colo, irmão, Obed, que é da descendência de Jesus, que é o pai do Jessé, né, que é o pai de Davi. Então, quer dizer, a recompensa veio, meus irmãos. Então, isso é o Salmo 126:6, né? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com alegria. Às vezes é debaixo de prova, de luta, de dor, de aflição, falta dinheiro, falta amigos, falta família, falta apoio, falta uma palavra que te alegre, que te estimule, às vezes falta tudo, mas Deus não falta, irmãos. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Quem crê assim, diga glória a Deus. Quem consegue crer mesmo, diga amém, Jesus. Então, Deus mudou a história de Noemi. Ela se avaliava, voltei vazia, mas Deus trouxe grandes bênçãos para a vida de Noemi. Amém, meus irmãos? Então, são situações, né? Tantas pessoas que voltaram vazias, né? Um exemplo aqui, não quero alongar, mas o pródigo. Se ele fosse olhar, irmão, para o que o irmão ia falar dele, ele não tinha voltado, né? Se ele fosse ficar ali pensando, o que os empregados vão falar, o pessoal vai me chamar de fracassado, porque ele saiu com muita grana, muito dinheiro, irmão. Irmão, ele perdeu tudo. Sabe o que é você ter uma oportunidade de ficar rico, porque você levou muito dinheiro e você poder multiplicar aquilo, e de repente você perde? Perde por má administração, perde por causa do pecado, por causa dos prazeres do mundo, ficou na lona, ficou zerado. Ele quer voltar, mas é óbvio que ele pensa, meu irmão vai me criticar, vai me apontar de dedo, os empregados vão me apontar de dedo, o pai, provável que não me aceita mais, mas eu preciso voltar. Porque do jeito que ele estava, não podia continuar, ele tinha que voltar. Lembra que ele estava cuidando de porcos? Irmão, vamos pensar aqui um pouquinho. Irmão, o cara é judeu. Judeu come porco, irmão.
E ele está cuidando, ele está apacentando porcos. Ele não come porco, ele sabe que é uma carne que, segundo a lei, era proibido para eles comer, mas olha, a situação levou ele ali a fazer o que ele não queria. A pobreza, irmão, a miséria. Como uma decisão errada prejudica a gente. Como uma decisão errada pode levar a gente a perder tudo que a gente conquistou, anos e anos de trabalho, de luta, de sofrimento, de oração. Uma decisão errada pode nos levar a perdermos tudo. Mas se isso acontecer, nós não podemos desistir da vida, irmãos. Porque maior do que as coisas materiais é a vida que Deus nos deu. Amém, meus irmãos? Para encerrar aqui, irmãos, eu quero falar para os irmãos aqui o testemunho de um homem rico que estava no leito de morte. E ele deixou uma grande herança para o filho. Só que antes de morrer, ele chamou o filho ao lado da cama e disse: filho, o papai está morrendo. Eu estou deixando a herança para você. Mas eu sei que com a vida que tu leva, com os amigos que você tem, você vai ficar na miséria e na pobreza. E o filho disse: que nada, pai. O pai está me julgando, não é assim. Não, filho, eu tenho certeza, com a vida que tu leva e as amizades que você tem, você vai perder tudo que eu vou deixar. Mas eu quero te fazer um pedido. Lá no final da chácara tem um celeiro. E lá no celeiro tem uma corda na forma de uma forca. Eu quero que você me prometa que quando você perder tudo, você vai lá no celeiro, vai se pendurar naquela corda e vai se enforcar. Me prometa. E o filho disse: ok, pai, se eu perder, prometo. Passou um tempo, irmãos, ele gastou tudo: bebida, droga, mulheres, jogo, orgia. Ficou na miséria, exatamente como o pai havia predito. E aí ele disse: o meu pai tinha razão, eu sou um fracassado, perdi tudo, bem que ele disse. Mas eu vou cumprir o que eu falei para meu pai. Vou lá no celeiro, ele deixou a forca e eu vou me enforcar como eu prometi. Ele saiu de dentro de casa, entrou no celeiro, subiu em cima de uma cadeira, pôs a corda no pescoço e pulou. Quando ele pulou para se enforcar, a madeira onde estava amarrada a corda era uma madeira oca, podre. Então, com o peso do corpo, quebrou. E quando quebrou, se abriu e sobre ele caiu nota de dólares, joias preciosas, coisa valiosa. E junto de todos aqueles bens materiais que caiu sobre ele, havia uma carta. E na carta estava escrito: meu filho, eu sabia que isso ia acontecer, mas aqui está uma nova chance para você. E é isso que Deus quer nessa noite dizer a mim e a você. Deus quer nos dar uma nova chance. Errou, se precipitou, tomou decisão errada, mas agora é hora de voltar, é hora de reconstruir, de recomeçar. Vai em frente, Deus vai honrar e abençoar essa tua decisão. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glorifica o nome do Senhor.